E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma obra importantíssima da neurociência aqui do Brasil, Neuropsicologia Hoje. E o mais legal é que vamos usar as imagens e as ideias do próprio livro para desvendar juntos alguns dos grandes segredos do cérebro humano. Bora começar essa viagem? Olha só que legal como o livro começa, com essa citação do cineasta Francis Ford Coppola. É como se a gente estivesse na estreia de um grande filme, sabe? Os organizadores viram a criação dessa obra como um processo de cinema mesmo, cheio de paixão, de expectativa. E essa ideia não é só para deixar bonito, não. Ela mostra o carinho e o cuidado que eles colocaram em cada página. Bom, e se a gente está falando de um filme, o primeiro passo é entender a cabeça do diretor, né? Então, antes de a gente explorar os detalhes, vamos entender qual era a grande missão, o propósito por trás de Neuropsicologia Hoje. Afinal, para que esse livro foi criado? Então, olha só que interessante. Esse livro não nasceu por acaso. Ele veio para preencher um vazio enorme. Lá nos anos 90, era uma baita dificuldade encontrar um material completo e em português sobre neuropsicologia. Por isso, essa obra foi pensada para todo mundo, do estudante que está começando ao especialista que já está na área, sempre conectando o que se descobre na pesquisa com o dia a dia da clínica. É basicamente um guia para a vida toda. E o melhor, feito para a nossa realidade, a realidade brasileira. Ok, a gente já entendeu o porquê do livro. Agora, vamos para a parte mais fascinante, o como. Como é que o cérebro consegue fazer tudo o que faz, desde lembrar de um cheiro até resolver um problema de matemática? A resposta, como em quase tudo na vida, está nos tijolinhos básicos. Vamos dar uma olhada neles. E o tijolinho fundamental de tudo isso é ele, o neurônio. Ele é a grande estrela do show do sistema nervoso. Pensa nele como um microchip superpotente do nosso corpo, uma célula especialista em processar e passar informação para frente usando sinais elétricos. Olha só essa imagem do próprio livro que ilustra isso perfeitamente. Esses bracinhos aí, que parecem galhos de árvore, são os dendritos. Pensa neles como antenas, que ficam captando os sinais. E aquele fio mais comprido é o axônio, o responsável por levar o sinal adiante. É a fiação biológica que dá vida a cada pensamento nosso. Agora, segura essa. O mais doido é que os neurônios nem se encostam de verdade. Entre um e outro existe um espaço minúsculo, mas minúsculo mesmo, chamado sinapse. E é nesse espacinho que a mágica da comunicação do cérebro realmente acontece. Tá, mas aí, como é que a informação pula de um lado para o outro? A resposta está nos mensageiros químicos minúsculos, os neurotransmissores. Como a gente vê aqui nesse zoom. Toda vez que a gente aprende algo novo, sente uma emoção forte ou toma uma decisão, são esses carinhas aí trabalhando a todo vapor, levando a mensagem de um neurônio para o outro. Incrível, né? Ok, a gente já viu os tijolos, que são os neurônios, e a argamassa, que são as sinapses. Mas como é que, com isso, a gente constrói verdadeiras catedrais mentais, como a capacidade de prestar atenção ou de guardar uma memória? Vamos ver isso agora. Mas a atenção não é só ficar focado numa coisa. O livro mostra que é, na verdade, um mecanismo de sobrevivência super antigo. É o tal do reflexo de orientação. Sabe quando a gente ouve um barulho estranho e vira a cabeça na hora, sem nem pensar? É isso. É o cérebro selecionando o que é importante e preparando o corpo todo para reagir. E o lugar onde tudo isso acontece, onde a mágica do planejamento e da decisão rola solta, é principalmente aqui, ó, no córtex cerebral. Essa camada mais externa e toda enrugadinha do cérebro. É a nossa central de controle, o verdadeiro CEO do cérebro. E quanto à memória? Bem, o livro nos lembra de algo que a gente sente na pele. Emoção é a cola da memória. Tem uma partezinha do cérebro chamada amígdala, que funciona como se fosse um marca-texto, sabe? Quando algo muito emocionante acontece, ela grita para o cérebro: "Ei, isso aqui é importante, salva aí!" É por isso que a gente nunca esquece aquele dia super feliz ou aquele momento mais triste. Agora chegamos a uma das ideias mais poderosas do livro. O nosso cérebro não é uma peça de museu estática. Pelo contrário, pensa nele mais como uma cidade que está sempre em construção, se adaptando e mudando ao longo de toda a nossa vida. E olha só que comparação incrível que o livro traz. O cérebro de uma criança ou de um jovem é uma verdadeira selva de conexões, com uma plasticidade enorme. As conexões que não são usadas são simplesmente eliminadas, numa espécie de faxina que deixa tudo mais eficiente. Já o cérebro maduro, ele é mais sábio. Ele compensa as perdas naturais ativando diferentes áreas, como um maestro experiente que usa todos os músicos para manter a sinfonia perfeita. Mas, como é que o cérebro mais velho consegue essa proeza de se manter em forma? Como ele se organiza? Bom,
Para explicar isso, o livro nos apresenta uma teoria super interessante, o modelo Harrod. Então, vamos decifrar essa sigla, Harrod. A ideia é bem simples, na verdade. Pensa assim, para fazer uma tarefa, o cérebro jovem costuma usar mais um lado, um hemisfério. Já o cérebro mais velho, ele chama reforços. Ele tende a usar os dois lados ao mesmo tempo. E isso não é sinal de dificuldade, não. Pelo contrário, é uma estratégia genial de compensação para manter a performance lá em cima. Uau! A gente viajou desde a célula mais básica, o neurônio, até as complexas adaptações do envelhecimento. O que tudo isso nos diz sobre o futuro desse campo e, principalmente, sobre nós mesmos? Então, o que a gente leva para casa depois dessa viagem? Primeiro, o cérebro não é fixo, ele é dinâmico, está sempre mudando. É como uma massinha de modelar nas mãos da experiência. Segundo, a neurociência de verdade acontece quando o pessoal do laboratório e o pessoal da clínica conversam. E a lição final, talvez a mais bonita de todas: entender o cérebro é entender a própria jornada da vida humana. E tudo isso nos deixa com uma provocação final. Uma pergunta que vale a pena levar para a vida. Se o nosso cérebro é essa máquina incrível de adaptação, que tipo de escolhas a gente pode fazer no nosso dia a dia para ajudar a esculpir um cérebro mais forte e saudável para amanhã? Fica aí a reflexão.